E se a razão de a sua mente não ter paz for que o seu coração ainda está ferido? Tem gente que tenta seguir em frente na força, tenta não pensar, tenta esquecer, tenta se convencer de que já passou. Mas, no silêncio, tudo volta. A mente corre, o peito aperta e a alma não consegue descansar. E talvez o problema não seja falta de fé, nem fraqueza. Talvez exista uma dor dentro de você que ainda não cicatrizou. E quando o coração continua ferido, a mente nunca encontra descanso de verdade. Você disse a si mesmo que estava melhorando. E talvez, em alguns aspectos, estivesse mesmo. Mas hoje, você está aqui e ainda existe algo dentro de você que continua quebrado num lugar onde o sono não alcança e o esforço não consegue consertar. Você tem pedido a Deus paz e descanso, mas e se a parte de você que precisa de cura primeiro estiver mais fundo do que os seus pensamentos? E se a sua mente nem for o verdadeiro centro dessa luta? Antes de dar mais um passo, há algo que você precisa ouvir. Esse lugar partido dentro de você não é o lugar onde Deus desistiu de você. Pode ser exatamente o lugar onde Ele está realizando a obra mais sagrada. Em nenhum momento Ele olhou para a sua dor e virou o rosto. Ele cura os de coração quebrantado. Ele trata as suas feridas. Ele já está agindo aí. Deixe-me descrever algo, e eu quero que você seja honesto consigo mesmo, nem que seja só em silêncio, mesmo que ninguém mais nesta sala jamais fique sabendo. Existe um tipo de cansaço que o sono não resolve. Ele não está no corpo, está num lugar mais fundo, na parte de você que ainda se lembra de como as coisas costumavam ser. Na parte de você que vem chorando em silêncio por uma versão da vida que não aconteceu do jeito que você imaginou. Uma versão de você que já deveria ter se tornado realidade. Um relacionamento que deveria ter sido diferente. Uma fase que já deveria ter terminado, mas por algum motivo ainda continua. Talvez seja perda, daquelas que nem têm um nome claro. Não aquela perda pela qual o mundo se reúne ao seu redor, mas a que você carrega em particular. Uma amizade que se desfez sem explicação. Um sonho que você foi deixando de mencionar devagar, porque começou a parecer constrangedor ainda querer aquilo. Uma versão da sua fé que antes parecia viva e hoje parece apenas um conjunto de gestos que você continua repetindo sem a mesma chama. Talvez seja a ansiedade, aquele zumbido baixo e constante por baixo de tudo o que você faz. A sensação de que alguma coisa está errada, mesmo quando nada específico parece errado. O jeito como a sua mente ensaia cenários de desastre antes mesmo do café da manhã, gira em torno dos arrependimentos antes de dormir e, de algum modo, transformou a preocupação em algo mais familiar do que a paz. Ou talvez seja algo que você ainda nem consegue nomear completamente. Um peso geral, uma espécie de apatia. A sensação de que você está fingindo que está bem há tanto tempo que já começou a se esquecer de como era estar bem de verdade. Talvez a parte mais difícil seja esta. A sua vontade e a sua realidade já não andam juntas. A mente diz, siga em frente. O coração diz, ainda não. Os pensamentos mandam você amadurecer, ser forte, parar de voltar ao mesmo ponto, parar de sentir tudo com essa intensidade. E por um tempo você tenta. Você diz a si mesmo que isso já deveria estar velho. Diz a si mesmo que já deveria estar mais adiante do que está. Diz a si mesmo que já sabe demais para deixar a mesma ferida tocar no mesmo lugar outra vez. Mas o coração humano não se cura por ordem. Ele não obedece ao cronograma que os seus pensamentos escrevem para ele. Você pode decidir se levantar e ainda assim descobrir que existe algo dentro de você sentado no meio dos escombros. Você pode querer sinceramente descansar e ainda perceber que a sua alma não sabe como afrouxar o que ficou apertado por tanto tempo.
Se alguma dessas coisas descreve você, eu quero lhe dizer algo de forma direta. Você não está decepcionando a Deus por estar nesse lugar. Você não é fraco. Você não foi longe demais. O fato de você estar aqui hoje, o fato de alguma coisa dentro de você ainda ter se voltado para a oração, ainda ter se voltado para Deus, num dia em que isso não era fácil, não é algo pequeno. Isso é fé em uma de suas formas mais honestas e mais corajosas. Você veio, e isso importa. Há algo sobre esse tipo de dor que estamos descrevendo. Ela tem a capacidade de fazer até as pessoas mais capazes, mais determinadas, se sentirem completamente impotentes. E quanto mais você empurra contra ela, mais ela resiste. Você provavelmente já tentou tudo o que uma pessoa sincera tenta. Você orou, às vezes com desespero, às vezes por disciplina, às vezes daquela maneira vazia com que a gente ora quando já nem tem certeza se as palavras estão chegando a algum lugar. Você leu a Escritura e tentou sentir que ela pousava dentro de você. Você conversou com alguém, escreveu o que sentia, colocou um louvor para tocar e esperou que alguma coisa mudasse. Tentou pensar até chegar à paz. Tentou construir uma rotina mais forte, uma mente mais firme, uma voz interior mais forte. Prometeu a si mesmo que amanhã acordaria diferente. Amanhã a memória não bateria tão forte. Amanhã você não reviveria aquela conversa. Amanhã você não deixaria o medo decidir por você. E às vezes essas coisas ajudaram, mas às vezes... E se você está nesse lugar há tempo suficiente, sabe exatamente do que eu estou falando, nada disso alcança o que realmente precisa ser alcançado. E é aqui que a coisa se torna perigosa. Não porque você vai abandonar a fé, mas porque vai começar em silêncio a se afastar de si mesmo. Você começa a viver dividido, funcional por fora, fraturado por dentro. Capaz de responder mensagens, ir ao trabalho, fazer o jantar, sorrir na hora certa e ainda assim sentir, em algum lugar por dentro, que uma parte de você perdeu o brilho. Você começa a normalizar a exaustão interior. Começa a aceitar o ruído mental como se fosse o clima natural da sua vida. Confunde sobrevivência com inteireza. E depois de um tempo, o que antes parecia uma interrupção começa a aparecer identidade. É aí que muita gente perde o ânimo. Não num momento dramático, mas numa resignação lenta. As pessoas deixam de esperar uma cura profunda. Deixam de esperar uma paz real. Ainda creem que Deus é bom. Ainda creem que Ele pode ajudar pessoas. Só já não creem que essas promessas vão realmente alcançar a sua ferida específica, essa que está aqui agora. Começam a pensar, talvez eu seja assim agora, talvez eu sempre carregue essa pressão, talvez a minha mente sempre funcione desse jeito. Talvez o meu coração sempre conviva com essa dor silenciosa. Eu quero interromper esse pensamento agora. Isso é mentira. E é uma das mentiras mais antigas que existem, porque o inimigo não precisa fazer você abandonar a fé. Basta fazer você acreditar que o poder de Deus é real em sentido geral, mas de algum modo não chega até a sua situação concreta, exatamente essa em que você está agora. O limite da sua própria força não é fracasso pessoal, é um limiar. É o exato ponto em que o esforço humano termina e a obra divina começa. Você nunca foi chamado para curar a si mesmo. Você nunca foi criado para carregar isso sozinho. O fato de os seus próprios recursos terem acabado não é o fim da história. Mas aqui está o que muda tudo. O problema mais profundo talvez não seja que os seus pensamentos estão altos demais. O problema mais profundo pode ser que o seu coração ainda está sangrando num lugar que a sua mente vem tentando administrar.
E se isso for verdade, então a resposta não é mais pressão, nem mais autocorreção, nem mais fingimento, nem mais um discurso para si mesmo sobre como você precisa seguir em frente. A resposta começa onde Deus sempre começa, na própria ferida. Há um versículo que eu quero colocar diante de você, e eu não quero passar correndo por ele. Quero que você permaneça dentro dele por um instante. Salmo 147, verso 3. Ele cura os quebrantados de coração e lhes trata as feridas. Ele cura os quebrantados de coração, não os que estão mais ou menos bem, não os que só precisavam de um pequeno ajuste e de uma perspectiva melhor. Os quebrantados de coração, os que estão em pedaços, os que já choraram até não restar mais lágrimas e depois encontraram um tipo novo de vazio do outro lado. Os que fizeram a mesma oração tantas vezes que já nem lembram como seria sentir a resposta chegando. E a segunda parte, ele trata as suas feridas. Isso não é consolo descuidado, não é um toque passageiro, é cuidado deliberado. É a imagem de uma ferida real, vista, tratada com intenção e que não fica aberta para sempre. Deus não está olhando para os seus lugares quebrados de uma distância confortável, com uma simpatia vaga. Ele está perto. Ele se inclina na direção da sua dor, com as mãos de um médico que sabe exatamente o que causou a ferida, o quão profunda ela é e precisamente do que ela precisa. Isso não é apenas linguagem bonita. Isso é o caráter do Deus que fala isso sobre o seu povo. O que isso significa para o lugar onde você está sentado agora? Significa que a sua dor não passou despercebida diante dele. Significa que a profundidade dela não intimida o Senhor. Significa que o fato de você ainda estar ferido não prova que Deus esteve ausente. Pode ser justamente a evidência de que Ele está fazendo em você algo que não pode ser apressado. E está fazendo isso com um tipo de cuidado que se recusa a correr mais do que a sua cura consegue suportar. E isso importa porque muita gente pensa em segredo, que se Deus estivesse realmente perto, a dor já teria ido embora. Se Deus estivesse realmente presente, a mente já estaria em silêncio. Se Deus estivesse realmente agindo, não existiriam mais noites assim. Mas não é assim que a Escritura nos ensina a reconhecer a presença do Senhor. Às vezes, a proximidade de Deus não aparece primeiro na remoção imediata da dor. Às vezes, ela aparece no fato de a dor não ter destruído você. Às vezes, ela aparece na maneira como Ele continua chamando você de volta, continua alimentando você com a verdade. Continua preservando a sua alma de um colapso final. Continua entrando no lugar que você não consegue consertar e dizendo: eu não tenho medo do que assusta você. Há um homem no Evangelho de Marcos, chamado Bartimeu. Ele está sentado à beira do caminho, cego, ignorado, invisível no meio da multidão que apertava Jesus. E quando ele ouve que Jesus está passando, faz algo que todos ao redor tentam impedir imediatamente. Ele clama, alto, sem compostura, apenas o clamor cru e desesperado de alguém que já não tem opções e não tem mais nada a perder pedindo socorro. A multidão manda que ele se cale, e o texto diz que ele clamou ainda mais alto. Ele não aceitou ser silenciado. Não aceitou representar uma calma que não sentia, e Jesus parou. Não por causa dos que pareciam no controle. Não por causa dos que estavam perto, com a teologia em ordem. Ele parou por causa daquele que se recusou a fingir que estava bem. O seu clamor hoje, seja qual for o som dele, por mais imperfeito que pareça, não é alto demais para Deus. Não é bruto demais, repetitivo demais, desesperado demais. A versão de você que apareceu hoje é exatamente a versão diante da qual Jesus para, e também a Davi.
Não a imagem polida de que as pessoas se lembram, mas o homem que sabia derramar a sua angústia diante de Deus sem esconder a confusão, a dor, o medo ou a exaustão. Davi não foi curado fingindo que não tinha sido tocado. Ele levou a tempestade inteira que havia dentro dele para a presença de Deus. Ele nos ensinou que fé não é a recusa de falar com sinceridade. Fé é a recusa de correr para outro lugar com aquilo que mais dói. Ele levou o coração abalado ao Senhor e o deixou ali tempo suficiente para ser encontrado. E ainda há Elias, logo depois de um dos momentos mais milagrosos de todo o seu ministério, e mesmo assim, emocionalmente vazio, fisicamente esgotado, pronto para desaparecer. Ele desaba debaixo de uma árvore e já não tem forças para produzir palavras nobres. E a primeira resposta de Deus não é uma palestra, não é uma repreensão, não é uma cobrança por coragem imediata. Deus envia cuidado, Deus dá descanso, Deus permite que ele respire. Antes da instrução vem a ternura, antes da missão vem a graça que sustenta. Deus sabe quando o caminho foi grande demais para você. E o primeiro movimento dele é sempre em sua direção, nunca para longe de você. Há algo nisso que muita gente nunca aprendeu de verdade. Muitas vezes nos ensinaram a falar de cura apenas na linha de chegada. Celebramos o testemunho depois do rompimento, a paz depois da resposta, o descanso depois que a pressão passa. Mas a Escritura está cheia de um Deus que encontra pessoas antes do fim, não apenas depois dele. Um Deus que se senta com os feridos, alimenta os cansados, ouve os desesperados e trabalha no meio inacabado. Isso importa porque a maior parte da vida é vivida no meio. A maioria das pessoas que estão ouvindo ainda não chegou ao final. Estão em algum lugar, entre a esperança e o coração partido, entre a oração e a mudança visível, entre saber que Deus está presente e ainda assim se perguntar por que se sentem tão frágeis. Então ouça isso com atenção. A sua cura não começa no dia em que as suas emoções finalmente colaboram. A sua cura começa no dia em que você para de esconder de Deus a verdade sobre a sua condição. A paz não começa quando as circunstâncias param de discutir com você. A paz começa quando o Senhor é autorizado a permanecer dentro desse conflito com você e se tornar mais autoritativo do que o medo. O descanso não começa quando a vida fica fácil. O descanso começa quando o coração para de tentar ser o seu próprio refúgio. E este é o versículo que eu quero colocar nas suas mãos agora. A única verdade que eu preciso que você leve com você hoje. Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Perceba o que esse versículo não está dizendo. Ele não está dizendo que Deus lhe dará paz quando a situação se resolver. Não está dizendo que você sentirá paz quando finalmente entender por que isso aconteceu, quando o relacionamento for restaurado, quando o diagnóstico mudar, quando a pressão financeira diminuir. Ele está dizendo que a paz de Deus excede todo entendimento, o que significa que ela chega antes da explicação. Ela existe independentemente do desfecho. Ela está disponível para você agora, no meio do que ainda não foi resolvido, no centro daquilo que ainda dói. Esse é um tipo de paz diferente da que o mundo oferece. O mundo oferece paz como recompensa pela resolução. Deus oferece paz como dom no meio da tempestade. Ele conhece a ferida emocional e o eco mental que ela deixa. Sabe como a dor se instala em padrões de pensamento. Sabe como o coração ferido pode se transformar em vigilância, como a decepção pode endurecer em medo,
Como o luto pode se tornar uma atmosfera particular que a sua mente respira todos os dias. E ele não apenas observa isso. Ele guarda você exatamente aí. A palavra guardar traz a imagem de algo colocado de prontidão, algo postado, algo que está ali sustentando a linha. Não porque a tempestade não seja real, mas porque ele é mais real do que a tempestade. E depois vem aquelas palavras finais: guardará o seu coração e a sua mente. É por isso que essa palavra é tão preciosa para hoje. Deus não fala apenas à mente e ignora o coração. Ele não acalma o coração e deixa a mente exposta. Ele guarda os dois. Ele conhece o lugar onde você sente e conhece o lugar onde você relembra, antecipa, teme e se prepara para o pior. A paz de Deus não é um estado de humor passageiro que visita você quando a música certa toca e o dia está mais gentil. É uma presença que guarda, ela vigia. Ela toma posição onde o medo tenta entrar, onde a acusação tenta entrar, onde o desespero tenta entrar, onde a velha ferida tenta definir como o amanhã vai parecer antes mesmo de o amanhã chegar. Esse versículo não é sentimental, é forte. Não é um conforto frágil, é proteção santa. E isso significa algo muito prático para você. Significa que você não precisa esperar até que cada pensamento se comporte perfeitamente para poder dizer que está em paz. Não precisa esperar até que a ferida pareça pequena para poder dizer que Deus está perto. Significa que a paz de Deus pode começar a governar antes mesmo de a mente entender plenamente o que o coração atravessou. Significa que, mesmo em uma estação em que você ainda se sente vulnerável, o céu não deixou a sua vida interior sem proteção. Anote isso. Coloque em algum lugar onde você veja amanhã de manhã. Essa é a sua palavra para hoje, e ela não perde a validade. Quando você acordar e o velho peso tentar alcançar você antes mesmo de os seus pés tocarem o chão, é com essa palavra que você responde. Quando o coração apertar sem motivo visível e a mente começar a montar uma previsão de medo, é com essa palavra que você responde. Quando você se sentir tentado a julgar a si mesmo por ainda não estar mais adiante, é com essa palavra que você responde. A paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A fé não é apenas algo que você sente em um momento sagrado. É algo que você pratica em um momento comum. Então, deixe-me dar algo concreto para você fazer com o que recebeu hoje. A primeira prática é esta. Escreva Filipenses 4, verso 7, em algum lugar onde você veja ao acordar amanhã. Não porque um versículo no espelho vá automaticamente consertar tudo, mas porque a mente que desperta ansiosa precisa ser encontrada pela verdade antes de encontrar qualquer outra coisa, antes das notícias, antes das notificações, antes que o peso do dia tenha a chance de voltar a se assentar. Dê à palavra o primeiro momento da sua manhã. A segunda prática é esta. Pare de falar com você mesmo como se a sua cura lenta fosse prova de fracasso. Pare de usar linguagem de julgamento sobre um lugar onde Deus ainda está aplicando misericórdia. Quando aquela pressão interior começar a subir, responda de outra maneira. Diga: Senhor, Tu vês a ferida por baixo de todo esse ruído. Tu curas os quebrantados de coração. Guarda o meu coração e a minha mente exatamente aqui. Você não precisa se sentir poderoso ao dizer isso. Não precisa produzir o estado emocional perfeito. Você não está tentando impressionar Deus com a sua recuperação. Está entregando a Ele a verdade. O terceiro movimento não é mais uma tarefa para dominar. É uma postura. Receba, permita-se receber. Nós estamos muito mais treinados a carregar a dor do que a soltá-la. Nós a seguramos porque soltá-la parece fingir que ela não é real. Mas entregá-la a Deus não é fingimento. É a coisa mais verdadeira que você pode fazer. É dizer: isso é real, isso é pesado,
E eu nunca fui feito para carregar isso sozinho. Você não foi criado para ser o seu próprio curador. Você foi criado para ser sustentado por um. E agora, neste exato momento, antes da oração que vem, ele já está sustentando você. Não de longe. Não só depois que você estiver mais arrumado por dentro. Agora, exatamente como você está, ele já está tratando aquilo que está quebrado. Antes de orar por você, eu quero dizer mais uma coisa sobre cura, porque muita gente não entende isso e acaba desanimando pelo motivo errado. Cura nem sempre é dramática. Às vezes é. Às vezes Deus muda algo num instante de forma tão clara que não sobra outra explicação. Mas muitas vezes a cura chega como o amanhecer, gradual, silenciosa, real. Você não vê toda a luz de uma vez, mas a escuridão já não governa do mesmo jeito. Isso não significa que nada está acontecendo. Significa que Deus está trabalhando na profundidade onde as aparências rápidas não são o objetivo principal. Ele não está tentando decorar a sua dor. Ele está transformando o que essa dor vinha fazendo dentro de você. Também existe diferença entre suportar a dor e entregá-la. A maioria de nós se tornou muito habilidosa em suportar. Carregamos o peso com competência. Aprendemos a funcionar apesar dele, a proteger outras pessoas dele, a sorrir na hora certa, a continuar aparecendo e parecendo que estamos firmes, mesmo quando não estamos. Suportar não é algo pequeno. Isso exige força real. Mas suportar por si só não é a mesma coisa que cura. Você pode suportar algo por anos e continuar tão quebrado no mesmo ponto quanto antes. Suportar mantém você de pé. Só a rendição abre a porta para a transformação. Rendição é o momento em que você para de administrar a sua dor e começa a entregá-la. É o momento em que você deixa de tentar ser forte o bastante para lidar sozinho com isso e se torna honesto o bastante para colocar isso nas mãos de Deus. É assustador, porque render-se parece perder o controle. Mas, na verdade, o controle que você está soltando é de algo que nunca esteve em seu poder consertar. Existe uma postura do coração à qual Deus responde de um jeito singular. Não é a postura de quem já entendeu tudo. Não é a postura de quem está quase curado e só precisa de um pequeno ajuste espiritual. É a postura de quem está cansado de carregar sozinho e finalmente está colocando isso no chão. É essa postura que eu quero que você leve para esta oração. Não performance, não palavras bonitas, nem mesmo sentimentos fortes, apenas honestidade. Apenas o verdadeiro você com o peso real, colocando isso nas mãos reais de um Deus que estava esperando exatamente por este momento. A força dele se aperfeiçoa, não no seu esforço, mas no lugar em que o seu esforço já não consegue salvar você. No exato momento em que você para de fingir que está com tudo sob controle e simplesmente diz, eu não consigo, ele responde, eu consigo. Pai, nós nos aproximamos de Ti agora com o peso verdadeiro do lugar onde realmente estamos, sem performance, apenas honestidade. Pelo que está ouvindo agora, por aquele que vem carregando algo em silêncio, eu o apresento diante de Ti. Tu conheces o nome dele, Tu conheces o formato exato da sua dor e a noite em que tudo começou. Tu sabes o que ele vem tentando administrar com os próprios pensamentos, porque a ferida por baixo ainda parece sensível demais para ser tocada. Tu conheces os lugares onde o coração dele ainda se encolhe. Tu conheces os pensamentos que voltam quando o ambiente fica em silêncio. Tu conheces o medo que fala antes do amanhecer e o peso que permanece depois que todo mundo vai dormir. A tua palavra declara que tu curas os quebrantados de coração e lhes tratas as feridas. Então, eu te peço, faze o que só tu podes fazer.
Entra no lugar que parece inalcançável. Cura o que mãos humanas não conseguem tocar. Fecha o que ficou aberto por tempo demais. Leva a tua santa gentileza ao lugar que viveu em autoproteção por tempo demais. Para aquele cujo coração foi machucado pela decepção, chega perto. Para aquele cuja mente vem correndo sem descanso, chega perto. Para aquele que vem tentando parecer mais forte do que realmente está, chega perto. Para aquele que já nem consegue explicar o que dói, porque isso já está aí há tanto tempo, chega perto. E deixa que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, guarde agora este coração e esta mente em Cristo Jesus. Guarda aquilo que o medo vem tentando invadir. Guarda aquilo que a vergonha vem tentando nomear. Guarda aquilo que o luto vem tentando esvaziar. Guarda a memória, guarda a imaginação, guarda a vida interior, que haja uma santa interrupção em todo o padrão que convenceu essa pessoa de que ela nunca mais vai descansar de verdade. Que a tua presença se torne mais convincente do que o pânico, que a tua verdade fale mais alto do que o temor, que a tua proximidade fale mais alto do que a ferida. Senhor, onde houve esforço excessivo, traz rendição. Onde houve dormência, traz sensibilidade. Onde houve confusão, traz firmeza. Onde houve autoacusação, traz misericórdia. Onde houve espera que parece não terminar, traz a doce certeza de que tu não estás ausente nos lugares ainda inacabados. Ensina este coração não apenas a suportar, mas a ser sustentado. Ensina esta mente não apenas a desacelerar, mas a se colocar debaixo da tua paz. E mesmo que as circunstâncias não mudem de uma vez, faze com que essa pessoa saiba, de um jeito impossível de negar, que tu estás com ela no meio disso. Carrega-a, guarda-a, protege-a nos lugares escondidos, em nome de Jesus. Amém. Deus está com você. Agora mesmo, neste silêncio que vem depois de uma oração como esta, Ele continua aqui. E você também continua aqui. E isso não é algo pequeno. Há algo que eu quero lhe dizer antes de encerrarmos. Cura nem sempre é um único momento. Às vezes é, mas mais frequentemente é uma direção, uma mudança de rumo. O dia em que você parou de fugir da dor e começou a levá-la a Deus. O dia em que você escolheu rendição em vez de mera resistência. O dia em que recebeu, em vez de apenas acreditar em teoria que receber era possível. Então não despreze o que hoje parece pequeno. Um pequeno abrandamento não é pequeno se Deus o tocou. Um suspiro tranquilo não é pequeno se o medo não o dominou. Um momento de honestidade não é pequeno se ele abriu a porta para a presença de Deus. E quando você sair daqui, não saia de mãos vazias. Leve isto com você. Deus não ignorou a ferida. Ele não abandonou o coração. E a paz dele é capaz de guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você não está sozinho. E a sua história ainda não terminou.